O vídeo de hoje é uma análise completa, com notas da Smart TV Hisense U6QV, um dos modelos com tecnologia mini LED com o melhor custo-benefício do mercado. Um dos primeiros pontos de avaliação na hora de comprar uma Smart TV é o preço, e a U6QV da Hisense é a campeã do custo-benefício, e por isso que na nossa avaliação ela leva a nota 10 nesse quesito. O preço dela varia em torno de R$ 2.800 a R$ 3.300, isso porque ela é vendida em duas versões, a de 55 polegadas, como essa que está aqui do meu lado, e a de 65 polegadas. E dependendo do cupom ou da oferta vigente, você consegue comprar esse modelo aqui de 55 por menos de R$ 2.800. Por isso que eu deixei aqui na descrição um link com a melhor oferta do momento, e esse link vai sendo atualizado sempre que surgirem cupons ou promoções relâmpago. Então é importante você conferir, dar uma olhadinha aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado para aproveitar. Como campeã do custo-benefício, a gente sempre compara as TVs às concorrentes. E aqui, se a gente for pegar uma faixa de preço de R$ 2.600 a R$ 2.800 e definir um tamanho de polegada em 55, a gente não encontra em TCL, e nem LG e nem Samsung algo tão bom como esse aqui. Já por ter mini LED, Dolby Vision e Dolby Atmos, essa TV sai na frente das rivais e por isso, dentro dessa faixa de preço, não tem nada parecido. Pode pesquisar, pode procurar, que você não vai encontrar. Então, na nossa primeira avaliação, o quesito preço leva nota 10. Em relação a recursos, especificações e conectividade, a U6QV da Hisense leva nota 9,5. Ela não gabaritou o nosso teste nesse quesito e eu já te explico o porquê. Vamos começar te falando das especificações e recursos dessa TV. Ela tem uma tela mini LED com tecnologia QLED, então ela une o melhor dos dois mundos para te oferecer cores muito vivas, um ótimo nível de brilho e um preto muito definido e real. Isso é uma das vantagens da tecnologia mini LED e as cores vão ficar bem mais realçadas com uma camada de acabamento QLED. Então sim, é um ponto muito positivo em relação a especificações e recursos dessa TV. E ela já vai possuir HDR10 em relação à tecnologia de imagem com Dolby Vision e Dolby Atmos para som, além de ter um ótimo processador que é o Highview AI Engine, é um processador focado em inteligência artificial para upscaling de imagem. Então se você tem por aí um aparelho de TV por assinatura ou uma TV Box ou assiste aos seus streamings que não são em 4K, aquele plano básico com anúncio, ela vai servir muito bem para esse tipo de uso. Outra coisa interessante dela são os 20 watts de potência sonora, que é um padrão do mercado para essa faixa de preço e também tamanho de TV. As duas bolas fora, digamos assim, dessa TV em relação a recursos e especificações, o que faz com que ela não leve nota 10, são os 60 Hz de taxa de atualização, ela é travada nessa frequência, e também o painel que não é IPS, ela tem um painel VA. Esses dois pontos são negativos, porque essa TV, por já ser mini LED, poderia ter pelo menos 120 Hz de taxa de atualização e um painel IPS, principalmente para o público gamer. Ela não vai excluir esse público, mas infelizmente ela não tem todo o potencial a ser explorado, principalmente por quem tem um PC gamer e queria usar essa TV aqui como um monitor gigante, ou ainda quem possui um PlayStation 5 Pro ou um Xbox Series X. Já em relação às entradas, essa TV tem muita conectividade à disposição. São 4 entradas HDMI, como você está vendo, 2 entradas USB do tipo A 2.0, uma entrada de rede RJ45, uma entrada para áudio e vídeo, uma entrada de antena, uma saída de áudio óptico e uma saída auxiliar. A nota de 9,5, obviamente com esse desconto de 0,5, se deve a esses dois fatores que a gente explicou, mas mesmo assim é uma ótima nota. Agora a gente vai falar sobre um dos principais pontos dessa TV, que é a qualidade de imagem, e talvez seja um dos itens dessa análise mais importantes. Enquanto eu vou falando, você vai acompanhando alguns takes aqui da qualidade absurda dessa TV, mas eu não vou dar também
uma nota 10 e já te explico o porquê. Vou começar elogiando a tecnologia mini LED mais QLED. Por aqui faz toda a diferença. Realmente a imagem fica absurda. É uma imagem fenomenal. Fazia tempo que eu não me empolgava tanto com uma Smart TV como eu me empolguei assim com a U6 QV. Mas infelizmente nem tudo são flores. Apesar dela ter essa imagem que eu descrevi como excepcional, ela comete alguns equívocos, principalmente em relação ao painel, que não é um painel IPS. Quando a gente olha essa TV em um ângulo que é mais lateralizado, a gente tem uma dificuldade muito grande por aqui com os reflexos e também algumas partes de acabamento, de encaixe dessa tela, que a gente vai mostrar daqui a pouco no vídeo, fazem com que ela não ganhe uma nota 10. Esses principais pontos ainda merecem uma atenção melhor da Hisense, mas isso não vai atrapalhar de modo algum a sua experiência com essa TV. Comparado a qualquer outra marca, eu já testei vários modelos por aqui nessa faixa de preço, você não encontra nada parecido, mas a gente tem que ser sincero e tem que fazer uma análise fria e também com o discernimento necessário para a gente não cometer injustiças, tanto positivamente ou negativamente, e sempre falando com transparência para você que está pensando em comprar uma TV dessa. É uma imagem sim perfeita, mas ela comete alguns erros, principalmente pelo tipo de painel que ela oferece, que não é um painel IPS. Eu garanto que se essa TV tivesse um painel IPS, seria uma outra qualidade de imagem para o que ela se propõe. Lembrando sempre que não é o tipo de painel que vai definir a qualidade de imagem, longe disso, mas para usos específicos e também para o dia a dia, a gente tem que considerar essas escolhas. Por isso que ela leva uma nota 9,5, por esses pequenos erros que poderiam transformar a U6 QV em uma TV perfeita, mas na faixa de preço dela, repito, não há nada parecido. O próximo ponto a ser analisado é o som dessa TV, e na minha visão leva nota 9. Eu não estou sendo criterioso demais e entendo que os 20 watts de potência sonora são o padrão do mercado, mas se para outras TVs eu dei essa mesma nota, com outras TVs tendo os mesmos 20 watts de potência sonora, eu não poderia fazer diferente aqui na Hisense U6 QV. Apesar dela ter configurações que vão melhorar o som, a gente sempre esbarra em um grande problema. Quando a gente aumenta o pico de volume, o som começa a distorcer. Acontece com a Hisense, acontece demais com a Samsung, que tem um som, apesar disso, muito baixo mesmo, a gente aumentando. A LG tem um som um pouquinho melhor e a linha da TCL, dependendo do modelo, vai ter uma potência maior. Mesmo assim, a Hisense U6 QV, quando passa dos picos de volume de 50 ou 60 em relação ao que a gente aumenta, ou seja, na progressão, a gente vê esse tipo de problema. Dá uma olhadinha no take que eu reservei para você do teste de som que a gente fez com essa imagem, com a lapela posicionada aqui embaixo, para você ter uma real noção dessa progressão de volume e como há uma distorção. E o sistema operacional, Matheus, é o Google TV, é o Android TV? Não, é o sistema Vida. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas esse é um dos sistemas mais bem acabados e mais rápidos do mercado e talvez você não acredite no que eu tô falando. Por isso, já de antemão, eu te falo a nota desse quesito aqui na nossa avaliação, 9,5, e já te explico o porquê o Vida não gabaritou. Enquanto eu tô falando, você tá vendo alguns takes aí do sistema operacional e tá vendo como ele é fluido e rápido, e realmente é assim no dia a dia. Eu tenho uma TV da Toshiba aqui na sala de casa, eu já gravei vídeo aqui pro canal de 65 polegadas com tecnologia QLED, que tem o mesmo sistema operacional da U6 QV da Hisense. E eu já tô acostumado já há anos com o Vida, e é um sistema muito leve. Ele é baseado em aplicações web e consome pouquíssimo espaço de armazenamento e quase nada de memória RAM. Então sobra muito para o processador fazer o seu trabalho em outras tarefas. E por aqui a gente pode abrir YouTube na resolução máxima, Netflix com navegação fluida, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, o que você desejar. A troca entre aplicativos e transições é muito rápida, não temos gargalos, não temos travamentos e nenhum
algum bug ou outros tipos de problemas. Além da TV ter várias configurações de ajuste para imagem, para som e também para outras configurações gerais. Não temos problemas com conectividade, gargalos, por exemplo, em rede cabeada ou rede Wi-Fi, e é um sistema muito bom. E o melhor, ele tem os principais aplicativos de streaming disponíveis, então você não vai precisar se preocupar em estar desamparado em relação a qualquer um dos tipos de aplicativos. O único ponto principal a ser analisado por aqui e o que leva essa nota a baixar 0,5 pontos e não gabaritar tendo um 10 é a disponibilidade imediata de aplicações. Vamos supor, por exemplo, que um aplicativo de streaming como o Mercado Play do Mercado Livre, que é um aplicativo de streaming gratuito, tenha sido lançado. Isso é um caso real, tá? Eu tô trazendo esse exemplo, mas aconteceu aqui com o sistema Vidar. Ele foi lançado no Google TV, foi lançado no sistema operacional da Samsung, o Tizen, e foi lançado no WebOS, da LG. E ele não chegou no sistema Vidar. Demorou 2 meses até que ele desembarcou por aqui. Esse é o ponto principal. Alguns aplicativos podem sim demorar um pouco mais para chegar nesse sistema que não está disponível na maioria das TVs e não tem uma participação de mercado tão grande assim como esses outros 3 que a gente citou. Mas é um sistema muito bom e eu não volto atrás e não considero outros sistemas operacionais melhores do que ele. Sou fã do Google TV, adoro o Tizen, gosto também do WebOS, mas o Vidar tem o meu coração principalmente pelo uso no dia a dia, por isso que ele leva nota 9,5. E o controle remoto, Matheus, é um controle muito bom. Você tá vendo alguns takes dele também enquanto eu falo, para corroborar com algumas questões que a gente vai tratar aqui nessa análise. Ele leva nota 9,5, ele não gabarita, por ser um controle, digamos assim, simples. Ele tem tudo o que você precisa, por isso que ele leva uma nota alta. Ele tem aqui os principais atalhos de aplicativos, ele tem aqui um teclado numérico que faz muita falta, mas não tem nada além disso. Até a construção dele é simples, é um controle que poderia ter alguns recursos adicionais, mas aqui a gente está falando de gosto pessoal. Muitas pessoas gostam de ter o teclado numérico, como esse aqui da Hisense, e outras pessoas gostam de designs mais minimalistas, como os controles da Samsung, o SolarCell, há algum tempo, ou controles Match Magic recente da LG, que aboliu os botões de números. Esse controle aqui é de respeito, é um controle digno, é um controle simples e por isso ele leva a nota 9,5. Nada mais, nada menos do que uma nota justa para esse tipo de acessório. A construção e o design da Hisense U6QV são muito bons, mas ela tem uma bola fora principalmente, e por isso ela leva a nota 9,5. Vamos começar te falando do design. É uma TV bonita, muito bem acabada, com bordas finas. É uma TV que mantém um ar premium, ou quase premium, digamos assim. Obviamente os pés dela poderiam ser de encaixe ou ainda ela poderia ter uma base metálica, mas aqui a gente está falando de uma TV custo-benefício, então a gente sabe que não pode esperar muito em relação ao design e construção dela. Falando sobre construção, ela tem materiais muito bem acabados, a parte traseira dela é toda revestida com um material plástico, mas com bordas que lembram metal, e aqui também a gente tem uma construção em relação à dissipação de calor muito boas, com aqueles vincos e furos que você está vendo na parte traseira da tela. Ela peca principalmente por aqui na montagem da tela. Como você está vendo nas imagens aí, nos detalhes que estão aparecendo para você, ela tem recortes na tela que a gente consegue enxergar de maneira lateral. Eu, por exemplo, agora estou olhando lateralmente a TV enquanto eu gravo esse vídeo. E você está vendo que aparece aí na imagem esses recortes. 2 recortes posicionados no canto direito e 2 na borda esquerda. Esses recortes são do encaixe da tela na estrutura, principalmente quando há uma colagem ou quando há um encaixe entre esses 2 itens, não era para a gente enxergar essa rebarba, principalmente essa rebarba tão bem feita, digamos assim. É algo que a marca não conseguiu esconder e é como se a gente conseguisse olhar
para dentro da tela esse reflexo, nessa outra borda preta que vem depois do acabamento em plástico. Isso é um ponto muito negativo, me incomoda ver essa TV de lado, mas repito, mais uma vez, não atrapalha a experiência, mas é algo que eu enxerguei, notei e tenho que trazer nesse vídeo de análise. Eu não compraria essa TV por causa disso, talvez não compraria se tivesse outra rival, outra concorrente com o mesmo mini LED mais QLED por essa faixa de preço. Como eu sei que não existe uma TV com essa faixa de preço que ofereça isso, eu ainda continuaria aqui escolhendo o A6QV da Hisense, mas esse é um ponto negativo que faz a nota baixar para 9,5. De resto, é uma TV muito bem acabada e ela é pesada, viu? Ela lembra uma TV mais robusta, até quando a gente mexe com ela aqui, é uma TV que pesa mais de 13 quilos na versão de 55 polegadas, é uma TV que aguentaria sim os trancos se a gente fosse trocar ela de lugar ou levar ela para algum evento, como eu faço por aqui, ou ter um uso de casa de campo, casa de férias e depois trazer ela de volta para a casa principal. A gente sempre tem que pensar nesses usos, por mais que a gente deixe a TV parada por muito tempo, existem pessoas que vão transportar a TV com muita frequência. E a pergunta que não quer calar, Matheus, vale a pena comprar o 6QV da Hisense? A nossa nota final, em comparação na média de todas as notas que a gente deu, é 9,5. Uma ótima nota e uma TV que sim, galera, vale a pena comprar. Ela não é uma TV que tenha o combo perfeito, porque nenhuma TV hoje no mercado tem um combo perfeito por essa faixa de preço. Sempre que você for comprar uma Smart TV, considere isso. Considere a balança do custo-benefício, ou seja, você vai pegar o valor que essa TV está cobrando no mercado, nesse caso aqui, consegui comprar por 2.600. E depois eu vou colocar os benefícios do outro lado da balança no que ela me oferece. Qual tipo de qualidade de tela, qual tipo de construção, o que ela me oferece de recursos e qualidade de imagem, sistema operacional, som. E essa balança ela tem que equilibrar sempre a favor dos benefícios, nunca a favor do preço. E se você for comparar com qualquer outra concorrente, como a gente falou no início desse vídeo, você não vai encontrar nada melhor do que a A6QV. O mini LED faz muita diferença, o Dolby Vision faz muita diferença, um bom sistema operacional, um rápido sistema, aliado a um ótimo processador que ela tem, fazem sim a diferença. Se essa TV tivesse na versão de 55 polegadas acima de R$ 3.200, R$ 3.300, talvez já daria pra gente pensar em outra alternativa, mas que não é mini LED. Só por ela ter mini LED e oferecer esse valor para compra já é uma ótima escolha. As bolas fora que a gente brinca por aqui, os pontos de atenção que a gente falou, que a gente citou em relação ao tipo de painel, frequência de tela e também aquele probleminha de design e construção onde a gente consegue encontrar alguns recortes, tem que ser levados em consideração, mas sempre nesse equilíbrio que a gente citou. Eu comprei essa TV para o meu uso no dia a dia e recomendo também a compra para você. Lembrando que os links estão aqui na descrição com o melhor preço. Caso você não encontre os produtos marcados no YouTube Shopping, é só conferir a descrição desse vídeo e também o primeiro comentário fixado para aproveitar. Lembrando também que se você já está por aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!